Bom, vamos dar uma olhadinha agora num depoimento. Eu tenho síndrome do pânico há 18 anos. Eu tinha muita dor de cabeça. Assim, nunca a gente buscou logo de cara que seria uma síndrome do pânico ou uma depressão. Na verdade, a gente foi buscar fazer uma tomografia para ver porque da dor de cabeça, se eu tinha problema de estômago. Então eu passei por vários médicos, fiz todos os exames. Todo dia que eu acordava e via que eu estava com dor de cabeça, eu ficava mais desesperada ainda. E aos poucos, com essa dor de cabeça, associado a isso, eu comecei a ficar muito desanimada, que hoje, comprovadamente, eu não tenho uma energiazinha, que seria a serotonina, né, que é um neurotransmissor, e que isso era a depressão e associado a isso ao síndrome do pânico. Foi uma fase do meu casamento, né, porque eu sou filha única, de mulher, tal, não sei o que, então você tem aquela sensação de transição total da sua vida, né, você deixa de ser filhinha, você deixa de ser o bibelozinho do teu pai, da tua mãe, e agora você é uma mulher, você casou. Então eu acredito que psicologicamente isso, hoje eu te falo assim com muita segurança, isso não é uma coisa que você disse que você assim acha que foi no momento, isso foi estudos que eu vim fazendo, né? E hoje há uns 5 anos eu faço terapia com um psiquiatra, ele é psicoterapeuta. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não quero ficar dependente de remédios. No meu caso, eu acredito que eu tenho um problema hereditário, que já foi meu psiquiatra, ele fala que tem um problema hereditário, né, do DNA. Mas eu quero, assim, eu acho que hoje a minha meta é o equilíbrio do meu corpo com a minha mente. No problema da Isabela, ela cita 3 fatores que acho que, na opinião dela, ela observou como que originaram isso. O fato dela casar, sendo filha única, né, passa aquela menina que passa de filha para a dona da casa, que é um peso, né? E esses períodos de transformação, eles são muito críticos para o aparecimento de qualquer sintomatologia emocional, inclusive a síndrome do pânico e a depressão, ou os dois juntos. É como se fosse assim, do dia para a noite a sua vida muda completamente. Exatamente, porque a transformação em última instância, o que ela é? Ela é a perda, ela é a morte de alguma coisa muito valiosa. Sim, para abertura e recebimento de inúmeras possibilidades. No entanto, algo ali tem que morrer para você crescer e se transformar. E a gente conseguir abrir mão é algo assim de outro mundo, principalmente no Abrir mundo... mão, nesse caso, do pai e da mãe do colinho, seria? Claro, sim. Um exemplo é um pouco banal e até infantil, mas a gente imagina o bebê que se alimenta exclusivamente do leite do seio da mãe. É algo gostoso, prazeroso e aquela é a única realidade que o nenê conhece. Então, para ele, aquele leite é tudo. E abrir mão daquele leite significa, em algum momento, uma vivência de morte, porque a realidade dele é aquela. Só que, ao mesmo tempo, abrir mão daquele leite, no momento certo, evidentemente, faz com que a criança tenha a possibilidade de experimentar uma infinidade gigantesca de outros alimentos. Mas ele ainda não sabe disso. Mas ele não sabe disso. E o mesmo acontece em todos os outros momentos da nossa vida. Outra coisa que que ela comentou, inclusive, ali, foi a falta de serotonina. A serotonina está muito em voga hoje, né? Até a gente transitando em consultórios das mais diversas especialidades, todo mundo, é falta de serotonina, vamos dar um antidepressivo, e a maioria dos antidepressivos trabalham sobre a recaptação da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, que é uma espécie de substância química que a gente tem no nosso cérebro, entre os nossos neurônios, e que nos dá a sensação de bem-estar. E as pessoas que apresentam essas situações, enfim, esses sintomas de depressão ou da síndrome do pânico, elas têm uma quantidade de serotonina muito reduzida, se a gente for avaliar. Mas como é que é isso? Por que acontece da pessoa ter menos? É uma deficiência hereditária, como também a Isabela citou, que o caso dela é hereditário. Não há consenso ainda sobre a causa da depressão ou a causa da síndrome do pânico ou até o funcionamento da serotonina. Enfim, todas essas situações, elas são multifatoriais, né? Não existe uma causa única
para depressão, da mesma maneira que não tem uma causalidade lógica que leve uma pessoa a ter uma síndrome do pânico. É uma série de aspectos conjugados que podem gerar ou não essa situação na vida de uma pessoa. E sim, o fator genético é algo que é determinante, as pesquisas mais recentes mostram que sim, isso é determinante. A questão da dinâmica familiar e das relações na qual a pessoa cresceu e se constituiu são determinantes. Mas isso seria mais um problema, seria mais forte em relação ao meio ambiente, em como a pessoa viveu, como como é feita aquela família, né? Como eles se relacionam, ou genética mesmo? Olha, é uma interação forte entre esses dois fatores, né? Existem linhas, mas esse pensamento muito extremista já está sendo deixado de lado, de não, é só o ambiente ou é só a genética. Inclusive, é muito interessante, tem diversas pesquisas com gêmeos sendo realizadas e já foram realizadas, porque os gêmeos têm o DNA exatamente idêntico, eles são pessoas geneticamente idênticas. E você deve conhecer gêmeos, e todos nós conhecemos, que são pessoas diferentes. Às vezes até bastante diferentes. Às vezes até muito diferentes. E se a genética imperasse, fosse a única rainha de todas as nossas determinações e emoções, 2 gêmeos seriam pessoas iguaizinhas. Como somos complexos, né? Bom, vamos dar uma olhada no outro depoimento? Depois da morte repentina do meu pai e de um término de um longo relacionamento, eu entrei em depressão. Eu ficava muito triste, eu só ficava dentro de casa chorando, eu não queria sair pra nada, eu parei de estudar, eu parei de trabalhar, eu só queria dormir e chorar. E aí eu tinha muito medo de morrer e achava que estava sendo perseguida sempre. Quando eu saía, não podia dirigir sozinha nem à noite, que eu achava que eu estava sendo perseguida. E tinha também medo de assalto, porque eu perdi meu pai assim. Foi então que eu percebi que eu tinha que procurar ajuda médica. Por incrível que pareça, foi um cardiologista, porque eu sentia dor no peito. Aí o cardiologista, na verdade, me falou que eu podia ficar tranquila com relação ao coração, mas que eu deveria procurar um psiquiatra que iria me ajudar melhor. E ele então me passou alguns medicamentos. O primeiro medicamento que ele me passou, eu me sentia meio dopada. Então, eu voltei no médico um tempo depois e ele trocou o medicamento. Com esse eu me dei um pouco melhor. E aí, então, até retomei os estudos, que eu até havia perdido 1 ano na faculdade. E, por fim, quando eu me senti totalmente curada, eu abandonei o tratamento, né? E retomei minha carreira profissional como farmacêutica, comecei a estudar piano, fiz 2 pós-graduações e me casei, o que me deixa muito feliz. No caso dela, sim, existia uma tendência para o desenvolvimento dessa situação de crise, mas que talvez se ela não tivesse passado por isso, nunca tivesse aparecido. Ou talvez, em alguma outra situação nem tão traumática, esse sintoma tivesse aparecido da mesma maneira. Não tem como a gente prever. Mas é óbvio, uma vez que ela manifestou, né, toda essa sintomatologia, quer dizer que existia já algo nela latente que propiciou ela reagir dessa maneira à situação, né? Outra coisa que ela comentou foi que a troca de medicamento, né? Que então ela foi procurar o psiquiatra e deu o medicamento. Aí da ansiedade total, ela passou por uma coisa mais, ficou, assim, pelo que eu senti, meio mortinha, não ficou uma coisa equilibrada. Então ela foi buscar outro medicamento. Em relação ao medicamento, essa administração deve ser feita com muito critério, por isso que a gente sempre diz para procurar um profissional especializado em medicação para essas situações, que é o psiquiatra. Porque é diferente de muitos medicamentos para outras enfermidades, eles têm uma ação muito específica para cada pessoa. E se isso acontece numa pessoa de uma determinada família, aquilo acaba envolvendo todos os componentes da família, né? Exatamente. É uma coisa que altera toda a dinâmica. Como os familiares, as pessoas que convivem, mesmo os amigos mais íntimos, devem reagir ou se comportar perante essa pessoa?
Olha, é uma situação super difícil, né? Até porque muitas vezes a gente se sensibiliza com a situação da pessoa e às vezes a gente acha até que consegue dar conta e acolher essa pessoa, né? Nesses momentos, a melhor atitude, é lógico, pelo meu viés profissional, é a gente ajudar essa pessoa a reconhecer que aquilo é algo muito sério e procurar um profissional especializado naquilo, né? Mas existem outras condutas que a gente indica, na verdade que a gente não indica, que é muito comum, existe ainda um preconceito perante essas doenças, né? Por exemplo, a depressão, em que a pessoa ela fica num estado de paralisação e imobilidade, falta de vontade, que muitas vezes pode não ser entendido pelas pessoas, interpretado como preguiça, corpo mole, dificuldade de enfrentar a vida. Mas, por exemplo, um pai falando para um filho, com a sua idade eu já tinha tido 4 filhos e eu sustentava uma família inteira. Acaba que cria uma cobrança maior, né? Uma cobrança maior ainda. Maior ansiedade, mais ansiedade e culpa, porque a pessoa não deprime porque ela... tô deprimida, eu cansei. A gente está falando de depressão, mas da depressão doença, é algo sério. E a pessoa não compreende porque ela está daquele jeito. E você atribuir ainda mais essa responsabilidade para a pessoa, ela se sente culpada, isso piora o sintoma e exacerba uma situação que pode ser tão crítica que leva alguém até a se suicidar. Então, é lógico que também você não vai contribuir para o sintoma depressivo e ficar, oh meu Deus, que horror a sua vida, que inferno, mas eu estou aqui para te dar chazinho para o resto da vida. Não, a conduta mais adequada, mais uma vez, é a gente mostrar para a pessoa que aquilo é um problema real e encaminhá-la para um tratamento adequado, né? E sim, como a gente fala isso? A pessoa está ali na minha frente, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo, meu filho. A gente dá um acolhimento e fala, sim, eu sei que é difícil, talvez você não consiga entender o que está acontecendo com você e ninguém consegue, mas tem um caminho que talvez não seja fácil e nem rápido de você sair dessa, vamos juntos atrás dessa solução. Muito obrigada, Gabriela. Imagina. É sempre muito gostoso conversar com você, tem um jeito delicioso de explicar. E eu espero que, de alguma forma, tenha sido legal para você, porque realmente, nos dias de hoje, ou a gente tem um amigo ou um parente, ou alguém que pode estar passando por uma situação dessa, ou nós mesmos, em ou alguns nós mesmos. Então, não estamos livres disso. Agora, tenho aqui um presente da Copenhagen para você. Chocolate da Copenhagen. E para você que está aí, não vai comer o chocolate da Gabriela, entra no site copenhagen.com.br, se delicie com tudo que tem lá, corre para uma loja e aproveita, viu? Até a semana que vem. Obrigada. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.